A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo, nesse momento, que Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, neste momento, que se encontra em segunda carta a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 8, que está escrito assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Verso 9: pelo que sofro trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Verso 10: portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Versículo 11: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Verso 12: se sofremos, também com eles reinaremos. Se o negamos, também ele nos negará. Versículo 12, eu quero repetir: se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negamos, também ele nos negará. Ele nos negará. Esta palavra Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, Paulo, um dos grandes missionários, o homem que sofreu grandes tribulações, perseguição, luta, provação sobre a terra, por amor ao evangelho. E nós vemos aqui ele chamando a atenção de Timóteo no presente momento que ele escrevia essa carta. Ele não se encontrava no mesmo lugar onde Timóteo estava, pois ele já se encontrava preso pelo Império Romano. E nós vemos que servir a Cristo, pregar o evangelho, ter uma chamada divina, não é fácil, pois há perseguição e muitos pagam o preço com a sua própria vida por amor ao evangelho, por amor às almas. E nós aprendemos aqui alguns princípios para aplicar na nossa vida. Você que tem uma chamada divina, você, homem e mulher de Deus, que está passando provação, luta, perseguição, e que talvez neste momento se encontra num cativeiro terrível, passando grande luta, opressão, perseguição dentro do seu ministério, talvez perseguição dentro do lar, pois há uma guerra, uma luta, uma batalha espiritual, e o adversário ele usa aquelas pessoas mais próximas com um propósito de fazer você tropeçar na fé, de desanimar você, trazendo ou colocando palavras que não vai te edificar, mas ao contrário vai te matar. Mas nós vemos aqui, Paulo ele estava preso. Paulo estava preso fisicamente pelo Império Romano, mas mesmo assim ele estava escrevendo e pregando o evangelho através das cartas que eram escritas dentro da prisão, porque ele estava preocupado, apesar, ainda que ele estava preso, fisicamente encarcerado, ele estava preocupado com aqueles que ainda não tinham alcançado a salvação, que estavam fora, ou seja, estavam livres, mas espiritualmente estavam presos. Paulo estava fisicamente preso, mas espiritualmente estava livre em Cristo Jesus. Veja que nem todos aqueles que estão livres, que acreditam, irmão, têm a liberdade, porque o homem que ele é privado da liberdade, ele fica doido, ele perde a noção do tempo por perder ou tirar aquele espaço dele, que é a liberdade. Mas nem todos aqueles que se diz que estão livres e que podem fazer tudo o que quer, estão de fato livre ou liberto, porque estão aprisionados pelo engano do pecado. Então Paulo nos ensina um desses princípios, porque ele preso fisicamente, mas se estava preocupado não com ele, mas ele estava preocupado com aqueles que estavam presos, apesar de não estar dentro de um cárcere, estar fora, com a vida livre e liberdade, mas estavam cativos espiritualmente. Assim, irmão, você, homens e mulheres de Deus, que neste momento se encontra preso ou pagando um grande preço com a sua vida de renúncia por causa do evangelho, saiba que mesmo nessa situação que você está padecendo, sofrendo, tudo isso é por amor ao evangelho, tudo isso é por amor à chamada de Deus sobre a tua vida, mas há um galardão para você. E mesmo nas lutas, nas diversidades, aqueles que têm uma visão diferenciada do reino, que entendeu que o maior propósito de Cristo, o maior propósito, aleluia, do evangelho, glória a Deus, é pregar a mensagem aos cativos, ainda que eles acreditem estar libertos. Porque quando a palavra é pregada, o Espírito de Deus começa a se mover no coração do homem,
E por intermédio da tua ministração, mulher de Deus, por intermédio da tua ministração, homem de Deus que talvez está abatido, mulher de Deus que talvez está desanimada, querendo parar, por conta da luta. Mas veja que Paulo, mesmo preso, prestes a ser decapitado por amor à palavra, ele continuava pregando a palavra. Nós aprendemos com isso, que dentro da adversidade, nós precisamos, mesmo nas nossas pouca força, na dificuldade, nós precisamos continuar pregando. Não negar o nome do Senhor, como diz os textos seguintes: se nós morremos com ele reinaremos. Mas se nós negarmos ele também nos negará. Muitas vezes por causa das prisões da vida, muitas vezes por causa das perseguições da vida, por conta da palavra ou da chamada que está sobre a tua vida, nós passamos a negar o Senhor. Ou seja, pregava outra hora, já não prega mais, porque se entristeceu por causa das perseguições, se entristeceu por causa que alguém levantou uma calúnia, se entristeceu por causa do pastor da sua igreja, se entristeceu por causa da irmã do círculo de oração, e isso veio sobre a tua vida, sobre o teu coração, um sentimento, e esse sentimento te trouxe um dano, fazendo você parar de pregar o evangelho, e até mesmo sair da igreja. Mas lembre-se que o teu galardão não vem do homem, o teu galardão vem do Senhor. Ainda que esteja doendo, e persevere pregando a palavra. Ainda que esteja tudo fechado, persevere pregando, acreditando, porque a alegria do Espírito é a alegria na esperança. E a fé é isto, é esperança, é você acreditar que algo vai acontecer. A fé não é algo que você vê fisicamente, mas é algo que você está buscando. Você não vê, mas você sabe, você acredita que vai acontecer. A fé é a esperança. Tenha esperança no meio desta luta, tenha esperança no meio dessa adversidade. Faça, e que nós viemos fazer como esse grande homem de Deus, que nos deu uma lição, mesmo na dor, no sofrimento, já preso, ele estava preocupado com os que estavam lá fora, com os que estavam na Cracolândia, para você melhor entender, aqueles que estão presos nas drogas, nos vícios, na prostituição, precisando de ouvir a palavra do reino, a palavra que liberta, que transforma, que restaura. E Deus conta com você, mulher de Deus. Deus conta com você, homem de Deus. Talvez você que desistiu do evangelho, talvez você que outrora pregava, o Senhor te usou para ganhar almas, curar vidas, mas neste momento, por causa de alguma frustração, alguma perseguição ou calúnia, você se prostrou, parou, se escondeu nas cavernas, se escondeu nos buracos. Mas Deus está dizendo através da minha vida: é tempo de sair desta situação, é tempo de você sair desse esconderijo e colocar a tua cara a tapa, ou seja, comprar briga com Satanás, porque pregar o evangelho, pregar a salvação, é comprar briga com o reino das trevas. Mas o Senhor garante na sua palavra, em 10:19, Lucas: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor, ele com a sua autoridade e graça, ele te reveste, ele te dá força nesta hora. Eu profetizo que o Espírito de Deus te visita agora aí na tua casa, e te levanta e te coloca de pé, e te usa sobre a terra, para que o nome dele seja glorificado, e almas venham a ser alcançadas, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Não se prostre, saia dessa situação, levanta-te, porque o Senhor, assim como falou com Ezequiel capítulo 2, põe-te de pé, filho do homem, e falarei contigo. Não houve resposta, mas o Espírito de Deus entrou em Ezequiel e colocou ele de pé, e ele ouviu o que o Senhor falava. Deus está dizendo por intermédio da sua palavra, que é ele que te coloca de pé, por intermédio do seu Espírito Santo, nesta hora, nesta palavra. Que Deus abençoe a tua vida e persevere. Seja um Caleb da vida. Depois de 45 anos, ele continuava na esperança da promessa que Deus fez no deserto. Ele não desistiu, ele continuou orando, buscando, pelejando, entrando nas guerras e saindo, o tempo passando, mas o tempo não foi motivo dele parar e desistir do glorioso Deus. Mesmo que nada aconteça, mesmo que a figueira não floresça, persevere nos pés do eterno Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês todos, em nome de Jesus. Ficais na paz do eterno.